13 de julho de 2026. A verdadeira essência que transmuta a matéria. A verdadeira evolução não ocorre em grandes eventos externos ou no ruído do mundo, mas no espaço sagrado e invisível, onde a tua energia encontra com tua biologia. E no nível celular, cada pensamento que você gera produz um pequeno sinal elétrico. E, no entanto, para que esse sinal possa ser traduzido em uma ação concreta e não permaneça apenas na intenção abstrata, no pensamento, o corpo precisa de um sistema de aterramento, fio-terra, biológico, claro e bem conectado. E quando estamos sobrecarregadas ou com deficiências de minerais no nosso corpo, as mensagens da nossa consciência enfraquecem antes de chegar ao corpo físico. E por que eu digo isto? Quando eu digo isso aqui, eu estou dizendo isso para mim mesma também, porque eu integro isto no meu próprio conhecimento. Mais uma razão porque eu digo isso, porque um jeito de nos aterrarmos é cuidar da nossa biologia, é cuidar do nosso corpo físico e fazer uma limpeza interna, porque não só pensamos através de nossa mente, pensamos também através do nosso sistema digestivo, dos nossos intestinos. Eles também têm neurônios. E quando falta esse elemento mineral ou temos excesso de bactérias e fungos e coisas nocivas que introduzimos através da nossa alimentação, o corpo não pode funcionar direito. Existe uma essência mineral que atua precisamente de dentro do corpo para fora, funcionando como um condutor sutil que limpa os canais de comunicação com as tuas células, para que tuas células possam funcionar e disparar essa chispa elétrica. Os espaços têm que estar limpos e o caminho deve estar desobstruído para tua verdadeira luz interior se manifestar com mais clareza e brilhar sem obstáculos no mundo físico, no corpo físico, no plano físico em que, como seres humanos, nos manifestamos atualmente. E eu estou falando aqui de você programar sua mente e querer estabelecer coisas que você quer manifestar neste mundo. Se você não tem esses canais limpos internamente da tua biologia, você vai ter muito mais dificuldades para manifestar essas coisas. É isso que eu falo aqui, que a chispa e que se dispara em cada célula para conectar com a outra, ela está tão não limpa, vamos dizer assim, com elementos que incomodam, que obstruem, e isso não acontece, esse aterramento não acontece. Por isso, muitas vezes, apesar de usar mantras e de repetir frases, as coisas não acontecem, não se manifestam na vida física, porque internamente estamos congestionadas. E isso vai daquela frase que nós costumamos dizer sempre em termos de entendimento, como se manifesta o nosso poder interno. Precisamos estar alinhadas entre o que pensamos, o que sentimos, o que dizemos e o que fazemos de fato. Precisa haver essa coerência. E o que eu faço normalmente para limpar o meu corpo e manter esses canais mais abertos, mais limpos, porque me interessa, sim, avançar, evoluir e progredir como ser humano e mostrar a minha luz ao mundo. É pela manhã, antes de qualquer outro alimento que eu possa pôr na boca, eu tomo um limão, espremo, coloco num copo, junto uma colherinha de chá
de bicarbonato de sódio e uma pitada de sal. Misturo isso e engulo e tomo isto. Não é gostoso de tomar, mas a gente acaba se acostumando. Faço isso em torno de 3 vezes por semana. Isso ajuda a limpar meu veículo físico e me descontaminar internamente, para que as coisas que de fato eu quero mostrar e manifestar nessa vida possam acontecer. E quando a matéria recupera essa condutividade, que eu faço através desse método que eu acabei de mencionar, a minha frequência se eleva. E há uma transformação que deixa de ser um esforço físico e se torna um processo natural na minha vida. E ao nutrir o campo vibracional que sustenta a minha presença no mundo, eu permito que uma verdadeira alquimia aconteça no meu dia a dia. É com isso que eu estou comprometida. Isso só falo aqui das coisas que de fato eu também já experimentei e que são válidas para mim. E na minha intenção, eu tenho que talvez isso possa servir para você que vê esse vídeo, que entenda isso e que também precisa disso. Então, quando eu faço isso, eu promovo uma verdadeira coerência energética entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Isso alinha a minha vida com a verdade mais elevada do meu ser, que é essa luz que eu quero expressar e difundir nesse mundo. Não quero ser treva, quero ser luz. E quando você também faz isto, permite que os processos de mudança se integrem suavemente, dissolvendo as resistências físicas que nós trazemos e às vezes nos impedem de avançar. Quando a gente fala assim, pô, já falei tanto, já rezei tanto e não acontece. Comece cuidando do seu corpo, do que entra dentro e de como você pode limpá-lo. E assim também você restaura a ordem elementar do seu corpo, criando um espaço biológico mais radiante, mais vital e mais harmonioso. E esse é um período em que essencialmente temos que estar em paz, começando conosco mesmo, eu comigo mesma, você consigo mesma. E quando a frequência da matéria, dessa matéria física aumenta, a alma encontra um lar mais radiante para habitar. Porque o meu corpo físico sem a alma estaria morto. E a alma faz o meio de campo entre o meu corpo físico e o meu ser espiritual, aquele que nunca morre, aquele que sobrevive à morte física. E oferecer ao corpo os elementos puros da natureza é simplesmente abrir a porta para que a tua própria sabedoria interior se lembre de como coordenar a parte externa do seu ser. Como coordenar todo o teu ser em todos os teus corpos. O corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico. Que nesse dia você encontre seu corpo em perfeita, harmoniosa paz e equilíbrio.